vídeo de apoio à tarefa 1, trabalho final do Spider Project Flash, nossa apresentação básica, CPM, do software Spider Project. Utilize esse material como um apoio. Ele está longe de ser a única solução possível para esse exercício, como nós vamos ver em seguida. Bom, eu vou gravar como se eu estivesse solucionando o exercício, mas, novamente, repito, por favor, não siga como se fosse um passo a passo para a sua solução, apenas como referência e lembrete das etapas anteriores do nosso curso. Pois bem, eu estou aqui na página, esse é o enunciado. O enunciado nos diz que nós recebemos uma lista de tarefas, que são ações corretivas de uma inspeção que foi realizada. Essas tarefas, essas ações corretivas, elas foram classificadas pela área da engenharia. Então, nós temos civil, elétrica e mecânica, e nós temos a estimativa de duração dessas atividades, sendo que são duas durações distintas. Caso essa atividade seja realizada por uma operação manual, com pessoas trabalhando, funcionários trabalhando, e se esses funcionários tiverem o apoio de máquinas. Máquinas aqui podem ser entendidas de várias formas diferentes. No caso da civil, máquinas mais pesadas. No caso da elétrica, muitas vezes pode ser algum equipamento que facilite o trabalho das pessoas. Pois bem, ainda nós temos alguns marcos que foram definidos. Então, nós temos o início do projeto, o início das atividades de elétrica e uma restrição também para o início da atividade 17. Pois bem, esse material que está aqui na descrição, ele está disponível para download numa planilha de Excel, que é essa que eu tenho aberto aqui. Fica mais fácil para a gente, inclusive, de copiar e colar na ferramenta. Então, vamos começar no nosso Spider. Está aqui, eu vou criar um projeto novo. Esse projeto eu vou chamar de plano de ação. O meu código, eu vou botar plano e digamos que eu tenho um código na minha empresa, que vai ser esse aqui, e apertar OK. Ele, por padrão, me abre o gráfico gigante, que para mim já seria o suficiente. Então eu vou começar aqui definindo atividades na verdade, marcos de início e fim. Então vou botar aqui Start Finish. E vou criar 20 atividades que são as minhas ações corretivas. Então eu consigo ver aqui no meu Excel que eu tenho da 1 até a 20. Aqui eu vou pressionar o botão Insert do teclado para, pronto, até o que seria 22 dele, cair do 3 ao 22. Uma forma fácil agora de renomear essas atividades é simplesmente selecionar e colar. O Spider Project interage bem com o Excel nesse quesito. Então daqui eu já consigo inserir todos esses nomes. Para facilitar a visualização de algumas coisas, eu vou definir um layout menos poluído. Então eu vou deletar várias dessas colunas, provavelmente deletar mais do que eu deveria, e vou salvar esse layout para, conforme necessidade, eu vou incluir colunas novas, senão facilita aqui a identificação dos campos importantes. Então eu vou deixar esse tipo, código da ABS aqui não precisa, pronto. Aqui calendário, não vou criar um calendário a mais, prioridade não vou usar, todos eles são o mais cedo possível, então eu vou deixar dessa forma aqui. Agora eu vou em Layout e vou salvar no projeto como um novo, e nesse caso eu vou criar um só, então vou chamar só de meu. Pronto. Então o meu, ok, agora ele está aqui. A gente tem o Layout A, que sempre vem da ferramenta mesmo. Se eu quiser voltar ao original, está aqui. E eu tenho o meu, que é mais
simplificado. Agora nós temos algumas etapas para a solução do nosso exercício. Vamos voltar aqui na descrição e ver pelas perguntas, né, pelo que ele pede que a gente envie, a gente vai definir o nosso passo a passo. Outra coisa que eu farei também é voltar nas nossas sessões, onde tem as nossas aulas, e ver se tem algum ponto que vale a pena comentar. Vamos começar pelo exercício, cumprir os requisitos dele. Então, as propriedades do projeto, quando ele inicia e quando ele termina, nós vamos ver. Eu passei direto, propositalmente, para aqui. Caso vocês façam a mesma coisa, a gente vai saber como voltar. Então, eu vou precisar mandar uma cópia da tela das propriedades do projeto. Por que ele pede isso? Porque aqui no Excel eu tenho como restrição que o projeto inicia dia 2 de janeiro de 2022. Então, no meu Spider, eu venho em propriedades e vou dizer que minha data de início é 02 de janeiro de 2022. Ok. Vou pedir para recalcular e a gente vê que já veio para início de janeiro. Então, a minha restrição de início do projeto está funcionando. Então, projeto, propriedades, uma cópia dessa tela, por enquanto já é interessante. Vamos voltar aqui. Uma cópia da tela com EAP. Então, nós não ainda sequenciamos nada, não colocamos duração, vamos fazer uma EAP. Sabemos que existem várias formas diferentes de criar EAP. Eu poderia aqui clicar com o botão direito e incluir uma atividade nova, depois transformar ela em uma fase, né? Ou poderia direto selecionar do 1 ao... Cadê meu Excel? Do 1 ao 6. Do 1 ao 6, aqui, incluir numa fase nova e chamar isso de elétrica. É uma possibilidade. Fazer o mesmo para as outras, deixa eu deletar essa. Sim, eu quero deletar. Podemos fazer isso também para mecânica e também para civil. Vou aproveitar o tempo que nós temos para desfazer isso tudo e criar a EAP por campo. Vou aproveitar também que existe o campo tipo aqui e que nesse caso esse campo nós poderemos utilizá-lo para classificar o tipo da engenharia, né? Engenharia civil, elétrica ou mecânica. Então, do 1 ao 6 é elétrica. Opa. Aqui. Do 1 ao 6, estou copiando e colando. Do 7 ao 14. E não errei, é civil. Civil. Pronto. Aqui, do 7 ao 14 é elétrica e aqui é mecânica. Feito isso, agora eu posso vir em Projeto, WBS, e criar um novo a partir de campo. Qual campo eu vou escolher? O campo tipo, que foi onde eu classifiquei. Poderia também criar um campo novo de usuário, mas não vem ao caso. Então, tipo, ok. O código é esse, o nome vai ser por tipo ou by type. Ok, e mude. E aqui ele já criou. Aqui a minha... Essas eu posso... Ctrl X... Opa! Aqui eu vou incluir uma nova. Aqui eu vou colar e vou deletar essa. Pronto. Agora eu tenho a minha classificação. Posso deletar essa também. Só para deixar os marcos de início e término para fora. Eu digo também que é marco aqui, né? Não cheguei a fazer, mas eu mudo o tipo da atividade em si para marco, nesses casos. Agora eu tenho duas formas de visualização. A estrutura 1, na verdade,
as atividades sem nenhum tipo de EAP, nenhum tipo de organização, e nós temos a nossa EAP por tipo, que pode ser inclusive nossa EAP principal. Muito bem, então só daqui já é possível enviar. Outra forma também de vermos a nossa EAP é o gráfico WBS, onde aqui, eu não vou mostrar essa, né? Vou precisar dessa aqui, nós temos um EAP em forma gráfica visual. Também é possível de mandar essa visualização como resultado. Cópia da tela do cronograma. Aqui já é interessante a gente começar a sequenciar e definir atividades ou durações. Voltando, vamos maximizar aqui. Esse sequenciamento vai depender de cada aluno, não existe uma forma correta. Digamos que tudo dependa da civil, algumas atividades a civil vai fornecer para a elétrica fazer, outras direto, outras vai ter uma etapa mecânica junto com a elétrica. Então vamos começar com, digamos que as primeiras atividades de civil seja, se bem que isso é um plano de ação, mas que eu tenha que fazer, que eu tenho que reparar algo que posteriormente vai precisar de novas instalações elétricas ou de intervenções mecânicas também. Então vamos começar civil assim. Depois eu tenho elétrica. A gente pode ir pedindo para calcular, para ver como fica, quem falta fazer. Vamos lá, depois eu tenho civil aqui também. E essas duas mandam para cá. Então a civil está razoavelmente sequenciado. É claro que em projetos complexos, em projetos reais, esses nomes, né, representarão atividades e de acordo com o trabalho a ser executado, isso vai ser sequenciado de forma adequada. Pois bem, aqui vamos sequenciar dessa forma. Essa atividade civil mandando para cá. Essa aqui também manda para cá. Essa para cá. E algumas atividades de elétrica são predecessoras da mecânica, algumas de mecânica são predecessoras da elétrica. Vamos ver como é que está aqui. Pronto. Essas duas têm o início como predecessora. Deixa eu diminuir um pouco. Essa civil aqui vai ser predecessora dessa. Deixa eu ver se tem algum leapfrog. Não. Ok. Aqui vai para término. Aqui vai para término. Aqui vai para essa. E essas duas vão para término também. Então, sequenciei de forma arbitrária para nós termos simplesmente uma rede fechada e algo para trabalhar e para praticar. Quanto a durações, nós temos duas opções. Então, temos que tomar uma decisão aqui, se vamos usar mão de obra completamente manual ou com ajuda mecanizada. Então, para civil, eu vou inserir durações com ajuda mecanizada. Uma coisa interessante aqui, e que podemos usar no futuro, é que dividindo isso por isso, dá para se reparar que nós temos o dobro da produtividade, ou a metade do tempo, quando nós executamos com assistência, né, de máquinas, com ajuda mecanizada. Então, nesse caso, é claro, é uma abstração, uma simplificação de algo real. Bem, eu vou precisar então ter as duas telas ao mesmo tempo. Vou fazer isso aqui. Isso aqui não. Vou fazer isso aqui. Pronto. Aqui no nosso campo duração em dias, eu consigo colar as informações que estão no Excel. Então eu vou selecionar até 6. Venho aqui em durações e dias, civil, colei aqui. Elétrica eu vou fazer só com a duração manual. Aqui. Se essa é a decisão mais acertada ou não, não vem ao caso.
Vocês analisando, inclusive, essas durações, podem tomar a decisão e explicar no passo a passo da resolução do exercício. Então aqui eu também coloquei duração, ajuda mecanizada na mecânica. Agora, baseado nessas durações e no sequenciamento que eu fiz, eu tenho uma reorganização do meu caminho crítico, principalmente se eu pedir para agendar, né? Pronto, agora sim. Então, pedir para agendar, eu tenho uma reorganização do meu caminho crítico, mas ainda faltam algumas coisas. Se nós voltarmos no Excel, nós temos restrições de que atividades elétricas só podem começar dia 1º de março. Então aqui, ó, todas essas atividades elétricas só vão poder começar aqui. E a atividade 17, que é mecânica, tem uma restrição específica também. Como as atividades elétricas só têm uma restrição, que é começar antes de 1º ou depois de 1º de março, é isso. Nós podemos incluir essa restrição no campo não começar antes de. Caso a atividade 17, por exemplo, ela fizesse parte da elétrica, ela não poderia começar antes de abril. Nesse caso, ainda assim eu teria uma só, porque 1º de abril será sempre posterior a 1º de março. Mas caso essas atividades estivessem em conflito, por exemplo, tivesse restrição de recurso e um acordo com os envolvidos, mesmo que a atividade 17, né, se ela fizesse parte da elétrica, para modelar esses dois tipos de restrição diferentes, nós não poderíamos utilizar o não começar antes de, porque caso eu resolva uma dessas pendências, um desses problemas, e não resolva o outro, eu posso ter uma falsa sensação de possibilidade de agendamento anterior à realidade. Mesmo assim, é interessante, então, eu modelar as duas restrições, mesmo que, teoricamente, uma sempre se sobreponha à outra. Eu poderia fazer isso utilizando em uma dessas restrições o não começar antes de e outra com um marco não começar antes de, e aí com o nome, inclusive, do marco, essa necessidade de recurso ou acordo com os envolvidos e sequenciar tipo término para início com o início da atividade 17. Mas nesse caso não será necessário. Para facilitar, então, eu vou incluir aqui o start. Esqueci agora o termo correto. Deixa eu lembrar, clicando 2 vezes aqui. É o finish. Não, é start net. Pronto. Start net. Então o meu start é não antes de. Então todo esse pessoal aqui é 1 de março de 21, não, de 22. Março. Pronto. Aqui eu vou copiar e colar. Dá para reparar o símbolo aqui gráfico mostrando isso. Se eu pedir para nivelar agora, ele vai jogar todo mundo para lá. Ok. No caso da 17, eu poderia colocar aqui também 1º de abril, mas só para exemplificar, deixa eu desfazer. Ele sempre cria embaixo, né? Vamos colocar assim, um milestone. Esse milestone terá uma restrição de não começar antes do dia 1º de abril e um sequenciamento para cá. E o início dele é o início geral. Pronto. Foi para lá. Novamente, meu caminho crítico é alterado e agora ele passa por uma... Como nós temos aqui essa restrição imposta,
acaba que nós temos folga em várias atividades e o meu caminho crítico ele começa de fato só lá em abril, perdão, em abril. Se eu tivesse sequenciado diferente e não passando a atividade 17 pelo caminho crítico, essa análise seria completamente diferente. Então, só nesse caso já valeria a pena uma revisão do cronograma, mas eu não vou fazer isso. A otimização desse cronograma e a descrição do porquê esse sequenciamento foi feito fica para vocês. Bem, vou aumentar aqui. Então, nós temos um cronograma. Então, a cópia do cronograma e da linha de base. Lembrando que no Spider, a linha de base nada mais é do que uma versão do seu arquivo. Então, você salvando, você posteriormente, nas propriedades, você diz a sua linha de base. No meu caso aqui, eu tenho uma versão só, está nos meus projetos, esse plano. Se eu salvar como agora? Versão 2, eu mantenho a versão 1 como se fosse a linha de base. Qual o tempo do projeto que você alcançou? Então, a duração do projeto como um todo é possível de ver aqui em cima e você vai ter também a data de início, a diferença da data de término para a data de início. Nós temos o caminho crítico. No meu caso aqui eu configurei para ficar azul e vermelho, né? Então é possível também mostrar o seu caminho crítico. Você também pode incluir os campos de folga para mostrar a folga igual a zero. Folga livre e folga total. Poderia ter ficado menor, então justamente, né? Uma análise aqui do uso de mão de obra mecanizada em atividades de duração maior, a análise do ressequenciamento e paralelismo das atividades que têm restrição. Então, quanto maior o paralelismo das atividades de elétrica, menor será a duração do cronograma, já que nós temos uma restrição aqui de começar em março e as durações dessas atividades de elétrica estão bem maiores que as de civil. Então, novamente, está relacionado com o tipo de material, com o tipo de recurso que nós criamos. Bem, isso fecha os requisitos básicos do exercício. Vamos dar uma olhada agora no nosso curso em geral, para ver se tem algo interessante que nós possamos comentar. Então, aqui nós estamos na seção 6. Nós fizemos o nosso WBS, a documentação dela é possível de ser feita no campo de propriedades e observações. Nós temos marcos mandatórios, atividades, sequenciamento. Não fizemos Hammock, mas o vídeo é bastante explicativo. Nesse nosso exemplo, acaba que não vem. Vamos criar uma exceção de calendário. Uma restrição nós fizemos. Criar uma restrição de calendário somente para exemplificar. Então, eu tenho exceções aqui. Digamos, ali passa pelo carnaval, né? Então, vamos colocar aqui carnaval 2022, se é que 2022 vai ter carnaval. Que vai começar, eu não vou procurar isso aqui agora, mas digamos que comece em fevereiro. Vamos ver, esse ano foi aqui. Vamos colocar de 22 e 23, 22 a 24. Começa 22. Vamos copiar e colar, porque aí vai facilitar, que já vai aparecer aqui, isso. De 22 a 24, uma semana vazia. Esse é meu calendário. Agora no meu calendário eu duplo clique, exceção, vou adicionar o meu carnaval. Pronto, ok. Repara agora aqui na exceção, cadê carnaval? Ela diz que está no calendário A. Ótimo. Se eu voltar agora, vamos dar uma olhada aqui. Tem alguma coisa acontecendo? Putz, escolhi a semana que não acontece nada, né? Vamos mudar isso então para o início de março, só para a gente ver alguma coisa acontecendo. Então aqui, vamos mudar para março, 8 de março.
A9 não. Vamos pegar quarta-feira de cinzas também. Pronto. Aqui, vou pedir para salvar. E vou pedir para, agora março está aqui. Vou pedir para recalcular. Deu uma aumentada, uma leve aumentada nessas durações. Ótimo. Só um lembrete rápido, né, dessas restrições. Calculamos o CPM, mesmo que seja um CPM com restrições, né, não só sequenciamento. Configurações do gráfico de Gantt, detalhe. E nós temos o nosso trabalho final. Um comentário bônus que nós poderíamos fazer e mostrar que essa versão Desk 200 é capaz de fornecer. E vamos criar rapidamente aqui só uma forma de exemplificar rápido uma possibilidade da ferramenta que nós não trabalhamos no nosso curso, mas fica para instigar. Vamos criar aqui um custo e um custo aqui ficou pronto, unitário, tá. Vou criar também não vou criar o centro de custo não, e eu vou criar uns recursos aqui. Eu vou criar manual labor, vou criar um civil e vou criar um aqui mecânico. Peraí. Pronto. Duplo clique aqui agora. Digamos que o meu profissional, eu poderia criar também o meu HH aqui variado por tipo de atividade, porque com certeza eles recebem diferentes, né? A gente sabe disso. Mas só de forma abstrata, eu vou dizer que esse, e por favor não se prenda a, eu vou executar essa parte mais rápida porque não está no escopo do nosso curso. Mas eu vou dizer que esse profissional recebe 15 unidades financeiras por hora de trabalho. A civil, vou usar a componente de custo mecanizado, em vez de 15 tem que ser mais caro, né? Vamos colocar 35. A elétrica, os equipamentos de elétrica são mais caros. Então, mecanizado, aqui é 50 a hora. E na mecânica, é um meio termo, é 40 a hora. Vou criar um centro de custo aqui. Que é único e que tem as duas componentes de custo dentro. Pronto. Agora, ao selecionar, já temos agora aqui, beleza. Ao selecionar a duração da atividade, eu tive que escolher o tipo de recurso que eu estou usando, né? Claro que nosso exercício foi uma abstração, mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para mostrar as colunas centro de custo, show, e os componentes, mostrar e fechar. Todo mundo de civil eu usei mecanizado. Então aqui eu vou em propriedades, agendamento, vou colocar civil, um de cada, sem problema. Então eu coloquei civil aqui. Eu tenho um botãozinho para esconder o pessoal. Só que se eu pedir para mostrar custo, ele já me dá um valor. Então, ótimo. Se eu tivesse usado recurso sem ser mecanizado, a minha duração seria menor, mas o meu custo também seria menor. Então eu posso trocar aqui e ver essa questão. No caso da civil eu não vou fazer não. Agora eu vou usar para uma dessas atividades
Vou mudar o tipo de duração para produtividade. E aí, para isso, eu vou precisar mostrar algumas colunas aqui. Vamos mostrar volume. Acho que é isso, volume restante e produtividade. O que essas colunas me dizem? A atividade que é por produtividade, ela vai dividir a produtividade do recurso pelo volume que ele tem que produzir e me dá a duração. Eu não coloco a duração. Então, atividades que são produtividade, elas precisam de um recurso. Então, nesse caso aqui, eu tenho um recurso manual. Ok. E essa atividade dura 19 dias. Então, a título de exemplo, digamos que ele faça um por dia. Para facilitar a minha conta, o que eu vou dizer aqui? Eu vou colocar porque o padrão é produtividade ser por hora. Tá? Então, para fazer 1 por hora, só para dar 19 dias aqui, eu vou colocar 19 vezes 8. 19 vezes 8. Vamos usar a calculadora aqui rapidinho. Pronto, 152. 152, então é o que eu tenho que produzir. 152. É 152, né? É, 152. Então, se eu pedir para calcular isso agora, vai manter os mesmos 19 dias. E me custando esse valor manual. Mas, se em vez desse cara manual, eu tirar ele, delete, cadê? Delete. Vou colocar um recurso mecanizado com apoio de instrumentos elétricos. Ok. A produtividade dele é o dobro. Então, ele faz 2. Quando se fazia 1, fazia 2. Peço para calcular. A duração foi pela metade, mas o custo aumentou. Então, rapidamente eu consigo mudar tanto o custo quanto a duração das atividades baseado no que tem que fazer. Então, essa foi uma abstração. Aqui seria, no caso da civil, seria quantos metros cúbicos são necessários fazer, quanto que a minha equipe faz sem ou com a ajuda mecanizada, quantos metros cúbicos hora, ou divide por 8, né, que você tem, ou multiplica por 8, você tem quantos por dia. Então, se você sabe por dia, divide por 8 para colocar aqui hora. E ele vai te dar a duração. E a relação que você faz aqui é descobrir o que vale a pena. Faz tudo mecanizada, faz teste, vê a duração, muda. E aí também é possível criar em arquivos separados 2 cenários diferentes. Eu poderia fazer um com e um sem apoio mecanizado, com custos diferentes. E aí sim, inclusive, apoiar ações de mitigação de risco, enfim, uma série de coisas que a ferramenta faz. Então, isso fica como um teaser do que é possível fazer com o Spider Project em cursos específicos. Eu vou ficando por aqui, espero ajudar. Nossa equipe está à disposição para apoiar na execução do exercício. Até logo, tchau!